Olá pessoal, estamos aqui novamente. Meu nome é Martônio Montalverne Barreto Lima. Eu sou professor titular da Universidade de Fortaleza, professor de Direito Constitucional. Nós estamos aqui mais uma vez para debater os temas da atualidade, aqueles temas que causam indagação em todos nós. E dessa vez nós iremos falar sobre o Intercept e as notícias que têm sido reveladas pelo Intercept Brasil e a sua repercussão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional. Queria que você desse um like, você curtisse aqui embaixo na nossa página. No decorrer desse vídeo nós vamos falar sobre isso e pedir o seu apoio, compartilhe caso você goste, e evidentemente comente, diga para nós qual a sua opinião, o que você tem pensado. Isso é muito importante para nós, principalmente que você dê o seu like, ou seja, que você goste do que a gente vai discutir aqui das vezes. Se não gostou também, explique por quê, comente por quê, diga as razões, até para que nós possamos também interagir e aprender com vocês que estão aí do outro lado do nosso canal. Estamos no momento aqui na Livraria La Marca, na cidade de Fortaleza, no bairro do Benfica, simpático bairro do Benfica. E, como eu disse, vamos falar aqui rapidamente sobre o significado das revelações que o site, o Intercept Brasil, fez recentemente sobre as conversas entre o então juiz Sérgio Moro e os integrantes do Ministério Público Federal da chamada Força Tarefa da Operação Lava Jato. Bom, a primeira coisa que nós temos que observar, meus amigos, é como analisar esse fato a partir do Estado Democrático de Direito. É o único parâmetro que nós temos. Como nós devemos tratar isso a partir de uma legalidade, eu quero dizer, da legislação constitucional e da legislação infraconstitucional. O que significa isso e por que isso é importante? A legalidade, pessoal, é uma conquista da modernidade e uma conquista muito importante. A legalidade é que me garante, por exemplo, que eu vou ser tratado da mesma maneira que você vai ser tratado. A legalidade é que me garante que, por exemplo, se eu cometer um delito, tanto eu, quanto você, quanto qualquer um de nós, responderá e pagará por esse delito. Portanto, ela é muito importante porque ela traz para todos nós aquilo que todos nós queremos numa vida plural de sociedade. O quê? A estabilidade das relações sociais. Então é por meio da legalidade que eu estou devidamente avisado que se eu vier a cometer um delito, ou que se eu vier fazer qualquer conduta na minha vida, eu terei, claro, as devidas sanções ou não, do mesmo jeito que qualquer pessoa. Portanto, a legalidade e a legalidade democrática, que é aquela que estabelece o Estado Democrático de Direito, ela é importante porque, como a filosofia já do final do século XVIII dizia, ela é republicana, ela vale para mim, mas ela vale também para todos. E eu só posso falar num Estado democrático de direito se eu tiver, claro, esse pressuposto de uma legalidade democrática. Então, por que é importante essas revelações que o site The Intercept Brasil trouxe recentemente? Em primeiro lugar, elas são agora a comprovação de tudo que se dizia antes dos processos relativamente à Operação Lava Jato. Ou seja, tudo isso sempre nos pareceu, a Operação Lava Jato, um objetivo político determinado. E esse objetivo era, num primeiro momento, o enfraquecimento da política e dos partidos políticos, que evidentemente estavam e estão na disputa política. Num segundo momento, o direcionamento das investigações para um determinado grupo político. O Partido dos Trabalhadores, os partidos aliados e seus governos, desde o primeiro governo do presidente Lula em 2002, até o segundo governo, o início do governo da então presidenta Dilma Rousseff. Então o que estava em jogo, sempre isso nos pareceu, essa parcialidade, e ela se deixava comprovar através de diversos dados objetivos. Por exemplo, havia uma forte acusação de Caixa 2 contra a campanha do ex-presidente Lula, contra as duas campanhas da ex-presidenta Dilma Rousseff. Havia essa acusação.
tesoureiro do Partido dos Trabalhadores foi preso e ainda está. Isso não aconteceu relativamente a outros partidos políticos, principalmente o PSDB. Ou seja, os mesmos partidos receberam doações das mesmas empresas que, de acordo com a Lava Jato, eram participantes da corrupção no âmbito da Petrobras. Por que então que só integrantes de um partido político, principalmente o Partido dos Trabalhadores, começaram a ser perseguidos, enquanto que, por exemplo, figuras públicas do PSDB, do MDB e de outros partidos não começaram a ser perseguidos? Num segundo momento, nós tínhamos o comparecimento do então juiz Sérgio Moro, ao qual é recomendado cautela, prudência, um comportamento social mais distante das políticas. O juiz não tinha o menor pudor em se apresentar em diversos eventos onde estavam grandes figuras do PSDB, como Aécio Neves, como João Dória, como Fernando Henrique Cardoso e como principalmente os meios de comunicação que faziam uma desigual, uma assimetria a respeito da divulgação do que ia acontecendo da Operação Lava Jato. Todos esses elementos, então, juntos, já caminhavam para que a defesa do ex-presidente Lula alegasse a parcialidade do juiz. Com as revelações das conversas privadas reveladas pelo Intercept entre o juiz Sérgio Moro e os seus acusadores do outro lado do Ministério Público Federal do Estado do Paraná, isso ficou evidente. Sim, é verdade. A legalidade a que eu me referi no começo, ela diz que o juiz, ao tomar conhecimento de um ilícito, ele deve noticiar isso ao Ministério Público. Mas ele deve noticiar isso nos autos, ele deve noticiar isso oficialmente e não clandestinamente por meio de conversas pessoais em aplicativos. Sim, é verdade, o juiz fala com as partes, fala com o Ministério Público, o juiz fala com os advogados da outra parte. Mas um juiz não acerta depoimentos, um juiz não influi na escolha dos membros do Ministério Público que irão participar de uma audiência, um juiz não recomenda a determinada ouvida de uma testemunha A ou B unilateralmente. O juiz pode até fazer isso, o que não é recomendável, mas ele terá que fazer isso de uma forma pública para que as partes saibam. Além disso, durante as audiências, pelo que se sabe das audiências exibidas que são gravadas, a hostilidade do juiz Sérgio Moro para com o advogado de defesa, a sua maneira de se comportar, já evidenciava aquilo que agora essas gravações confirmam. As gravações trazidas pelo Intercept, ao longo do que foi revelado, elas mostram e exibem uma promiscuidade até então inexistente. Agora se tem o elemento objetivo comprobatório de que elas aconteceram. Qual a repercussão disso do ponto de vista do processo penal? O artigo 254 do processo penal é claro. Ele diz que o juiz será suspeito se ele aconselhar uma das partes. E lá na frente, o mesmo Código Penal estabelece que uma sentença proferida por um juiz suspeito é nula. Ou seja, é nula porque isso viola aquilo que eu disse no começo aqui da minha exposição, que eu espero que você esteja gostando. Isso viola a legalidade democrática, onde eu sei que eu, como réu, não serei tratado como você é tratado como réu. Isso desequilibra a disputa judicial e desequilibra aquilo que se chama da possibilidade de vitória. Quando eu vou ao juiz, quando eu procuro a justiça, eu terei que ter a possibilidade de vencer ou de ser vencido. Quando eu vou a juízo, já prevendo a minha possibilidade ou de vencer ou de ser vencido, eu não tenho aí a realização da justiça. E a lei estabeleceu essas prerrogativas por meio destes dispositivos no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, no Código do Processo Trabalhista, ou seja, em qualquer das codificações que nós temos no Brasil e que regulam a prática processual. As revelações pelo Intercept, elas, porém, vão além. Elas denunciam a inexistência de provas contra o ex-presidente Lula, um elemento necessário para que se mantivesse a condenação. E elas denunciam a inexistência de prova das palavras dos próprios acusadores. Ou seja, os acusadores estavam absolutamente cientes da fragilidade dos elementos que tinham
quando ofereceram a denúncia. Comunicaram, discutiram entre si essa fragilidade, mas também discutiram essa fragilidade com o próprio juiz que, de uma forma inaceitável, mais tarde proferiu a sentença. Há um argumento infantil de dizer que a sentença proferida, então, teria sido confirmada por mais de 14 juízes, na medida em que ela foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ela teria sido confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. É verdade. Mas essas instâncias superiores, o Tribunal Federal da 4ª Região e o Superior Tribunal de Justiça, elas confirmaram uma sentença viciada na sua origem. Por quê? Produzida por um conluio entre acusação e juiz. Produzida por um conluio inaceitável no sistema inquisitorial brasileiro, onde nós temos uma parte acusadora e nós temos uma parte julgadora absolutamente separadas entre si. Portanto, é uma sentença que foi confirmada, mas uma sentença nula. Portanto, não há nenhuma validade naquilo que se pode chamar na confirmação de uma sentença proferida, né, de uma sentença nula, confirmada pelas instâncias superiores. Portanto, eu não vejo isso como um argumento racional para que se faça. O aspecto que se discute no Intercept, e aqui novamente recorrendo ao Estado Democrático de Direito, é um aspecto importante. Essas provas obtidas, ainda não se sabe como. A Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro insistem em dizer que elas foram obtidas criminosamente por meio de invasão dos aparelhos telefônicos que eles não entregam para uma investigação. O site Intercept apenas, claro, na sua constituição do sigilo da fonte, o site Intercept diz que recebeu as gravações e, como tal, a jurisprudência mundial tem o direito de divulgar. Realmente, não parece ter sido que as gravações tenham sido obtidas de forma lícita. Isso, porém, não representa o menor impedimento para beneficiar o réu vítima desse conluio. Agora, por outro lado, como nós estamos no Estado Democrático de Direito, é importante que se diga aqueles que protagonizaram o conluio, eu me refiro aos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato, do Ministério Público do Estado do Paraná e ao juiz Sérgio Moro, evidentemente que essas gravações não poderão ser utilizadas para eventual condenação em desfavor dessas pessoas. Por que isso? Porque a legalidade vale para todos nós e está na Constituição Federal de que são inadmissíveis no processo as provas ilícitas. É bom que se diga, aliás, que a relativização desta garantia constitucional, ela era objeto de apreciação do próprio juiz Sérgio Moro, quando ele dizia que as provas obtidas ilicitamente deveriam ser aceitas no processo desde que obtidas de boa fé. Ou seja, eles tentavam fazer uma exceção que a Constituição não excepciona. Imaginemos agora se nós utilizássemos este argumento do juiz Sérgio Moro na utilização das provas contra o próprio juiz. E isso, claro, ele provaria, evidentemente, da sua própria contradição. Ocorre que, como nós defendemos o Estado Democrático de Direito, nós não temos outra alternativa. Nós entendemos que as provas obtidas de maneira ilícita, elas não têm admissibilidade no processo. E elas não têm admissibilidade, elas não podem ser usadas contra ninguém, nem para o conluio protagonizado, repito, pela Força Tarefa da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. Isto, repito, não é nenhum impedimento para que essas provas, esses resultados, sejam utilizados em benefício do réu, no caso o ex-presidente Lula, que deverá ter sua sentença anulada. Outra alternativa não me parece possível, ou seja, num quadro como esse que se afigura. A violação da legislação processual foi evidente, a violação constitucional foi clara e o comprometimento, portanto, da sentença que foi proferida é um comprometimento irremediável. Trata-se de uma sentença nula de pleno direito que terá que assim ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento, tanto a força-tarefa da Operação Lava Jato quanto o juiz Sérgio Moro, eles afirmaram que não tiveram aquelas conversas. A estratégia de dizer que as conversas podem ter sido adulteradas,
que não lembram, que não mais possuem os aparelhos, é apenas uma última tentativa de desacreditar um trabalho que foi feito e, portanto, que está sendo mostrado vindo a público. Que isso tenha acontecido, repito, não é nenhuma surpresa. Muitos de nós, professores, intelectuais, advogados, já havíamos escrito páginas e páginas há mais ou menos 4 anos sobre a parcialidade da Operação Lava Jato e sobre o aspecto decisivo que a operação tinha contra o presidente Lula, de impedir a sua candidatura, de impedir que ele fosse candidato a presidente da República novamente em 2018. Isto era evidente, já tinha-se elementos para isso. O último grande elemento que confirma esta parcialidade foram 2 fatos ocorridos logo após as eleições, mas que agora um deles se tem notícia que já havia sendo preparado anteriormente. O primeiro deles, a eleição de Jair Bolsonaro foi comemorada na casa do juiz Sérgio Moro, na sua intimidade. A sua mulher, uma protagonista também nas redes sociais de todo o período da Operação Lava Jato, não teve a menor dúvida em postar apoio à vitória do então candidato Jair Bolsonaro. E o convite feito com a posterior aceitação ao então juiz Sérgio Moro para integrar o ministério de Jair Bolsonaro na condição de ministro da Justiça. Isso foi objeto, inclusive, dos procuradores da República e integrantes da Força Tarefa no estado do Paraná, dizendo aquilo que todos nós já falávamos. E esta aceitação de ir para o Ministério compromete irremediavelmente a suposta imparcialidade que o juiz Sérgio Moro sempre alegou ter. E agora, claro, depois que restou evidente de que o convite para integrar o Ministério fora feito ainda durante a campanha com aceite, não deixa dúvidas a respeito da parcialidade. Portanto, meus amigos, não se trata apenas da anulação do processo e da condenação contra o ex-presidente Lula. Se trata da defesa do Estado Democrático de Direito, que ainda nós temos e que ainda, pelo menos oficialmente, está vigorando na Constituição. É disso que se trata, é isso que está em jogo agora no nosso país. A defesa da democracia requer essas posições, e requer essas posições de defesa de elementos civilizatórios que nós atingimos, que nós não mais podemos abrir mão. E um deles é a legalidade democrática. Então, se você gostou, se você curtiu, por favor, dê o seu like. Se não gostou, também diga por que não gostou, advirta-nos sobre isso e se inscreva aqui embaixo no nosso canal.